Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que você já faz parte, é o Saúde e Você. Que bom ter sua companhia aqui sempre conosco, todos os sábados e nossa reprise no domingo aqui na TV Arapuã, tá certo? E a partir de agora, você vai acompanhar os destaques do programa de hoje. Você vai saber como funciona o atendimento para quem tem síndrome de Down aqui na nossa capital. Rins, porque é tão importante cuidar deles. Você vai saber tudo daqui a pouquinho. E mais, vamos conhecer os benefícios do shiatsu. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você, que está começando. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Saúde Você deste final de semana. E olha, gente, eliminar as toxinas que resultam no metabolismo do nosso organismo corporal é uma das funções do nosso sistema renal. E por que é tão importante acontecer isso no nosso organismo? A partir de agora você vai conferir uma matéria bem interessante sobre isso. A primeira gestação de Adelaide foi repleta de infecções urinárias. Depois do nascimento do filho, uma fadiga exagerada atrapalhava a rotina dela. Era um aviso de que os rins não iam bem. Eu senti essa fadiga, mas eu atribuía qualquer coisa, menos isso. Mas aí o trabalho pediu aquele exame de rotina, né? E eu fui numa médica de um postinho lá na cidade onde eu trabalhava e minha pressão estava alta. Ela disse, dona Adelaide, procura um cardiologista. Na época eu estava sem plano de saúde e eu digo, não, eu vou fazer logo os exames, que eu já sei quais são, e já levei. Quando eu recebi os exames, a ureia já estava 165 e a creatinina 4,5. E aí eu já me desesperei, né? O urologista Rafael Mourato dá uma dica simples para evitar o aparecimento de cálculos renais, tumores ou que eles parem de funcionar. Tomar água é extremamente importante. A gente calcula aí que uma pessoa de em torno de 70 quilos deve tomar 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Evitar comidas com muito sal. E lembrando que o sódio do sal não está só no sal em si. Ele pode estar também em comidas doces, como refrigerantes, bebidas prontas, como sucos prontos, biscoitos recheados, por exemplo, tudo isso tem muito sódio. O tratamento medicamentoso e a hemodiálise de Adelaide começou em 2012. Em 2019, ganhou qualidade de vida com um transplante de rim. A fila de transplante no Brasil passa de 50 mil pessoas. A necessidade de córnea e de rim reúne um maior número de pacientes. Na Paraíba, em 2021, foram feitos mais de 120 transplantes só de rim. Um marco durante a pandemia e após anos sem realizar o procedimento no estado. Há mais de 10 anos não se fazia transplante na nossa cidade e no último ano, apesar da pandemia, nós conseguimos um êxito muito grande que se tornou uma notícia a nível nacional na nossa área em quem faz transplante. Pelo grande número, foram mais de 120 transplantes realizados e todos muito exitosos, assim, a gente tem tido muito sucesso. Primeira coisa que é o mais importante é você se declarar como doador de órgão. Se você tem alguém da sua família que teve um problema, infelizmente, como esse, que por algum acidente, por exemplo, acabou tendo morte cerebral e você for confrontado se quer doar os órgãos daquela pessoa, lembre-se que ela pode salvar muitas outras pessoas. O transplante mudou a vida de Adelaide por completo. Ela espera que as pessoas sejam mais sensíveis para a doação de órgãos, para que outros pacientes também possam ter o mesmo prazer que ela tem hoje. Tomar água à vontade. Como é bom tomar água. Você pode tomar bastante água sem culpa. Pelo contrário, quanto mais água você toma, melhor.
É a melhor coisa para quem faz hemodiálise, depois de transplantada, é poder tomar água e ir ao banheiro, urinar. É uma sensação muito boa, só quem passa por isso sabe o valor. É isso aí, só quem passa pelo problema sabe realmente a sensação que é de você poder tomar água em paz, de você poder hidratar seu organismo, né? Nosso corpo, 70% é composto de água, então assim, é algo realmente de extrema importância. E também até fazer o número 2, como ela falou aí, o número 2 não, minha gente, número 1, como falou aí, urinar, um simples ato também que a gente não pode falar que é indispensável, né? Uma coisa tão simples, mas que traz um benefício realmente para quem passou pelo problema. Olha, gente, quem é mãe e pai sabe da importância e dedicação que deve se ter a um filho. E esse cuidado é ainda maior quando se trata de crianças ou adolescentes com síndrome de Down. E segundo especialistas, quanto mais cedo for esse acompanhamento, melhor para a vida dessa criança. E para falar sobre esse assunto e mostrar mais como encontrar assistência aqui na nossa cidade, a gente recebe aqui no estúdio a gestora da Coordenadoria de Síndrome de Down da FUNAD, Laís Martins. Seja bem-vinda, Laís, ao Saúde Você de hoje. Papai e mamãe que às vezes não sabem onde procurar assistência, como ter o acompanhamento, como guiar essas crianças na nossa sociedade, que também faz parte da questão de inclusão, não é? Sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, de estar debatendo um tema tão importante, né, hoje aqui. E dizer que a síndrome de Down, né, ela é importante a gente fazer esse diagnóstico prematuro. Né, desde a gestação já é possível fazer essa identificação. Né, quando o bebê nasce, também normalmente as maternidades já identificam a síndrome de Down e aí já encaminham e acolhem essa mãe para um serviço de diagnóstico e para um serviço de reabilitação dessa criança, certo? Nós, na FUNAD, nós temos o serviço de diagnóstico. Essa família ela vai acessar primeiro a triagem, certo? Para acessar a triagem, é necessário que essa família tenha os documentos pessoais da criança, né? E da genitora ou do responsável. E após essa triagem, ela é encaminhada ao diagnóstico. No diagnóstico é feito todo o acolhimento a essa família e já é encaminhada a reabilitação, né? Como bem você colocou, quanto mais cedo nós iniciamos essa reabilitação, esses estímulos, mais avanços terapêuticos nós temos nessas crianças. Inicialmente, após o diagnóstico, essa criança, ela perpassa na Coordenadoria de Reabilitação da Deficiência Física, como estimulação precoce, né? Em áreas mais globais, no desenvolvimento físico e aptidão física, de tônus muscular, estimulação precoce. E a partir dos 3 aninhos de idade, a gente já começa a estimular a parte cognitiva e intelectual dessa criança. E tem pessoas hoje em dia que, se você observar, você até fica na dúvida se ela tem Down ou não. De tão normal que se vive hoje em dia, de tão inclusivo que se tornou a questão das crianças com síndrome de Down, que é quando começa o acompanhamento realmente. Mas eu estou tratando agora da parte adulta. E aí, se tratando de características, você falou todo da questão de uma triagem, diagnóstico, mas existem características específicas que levam a esse termo, síndrome de Down. E por que esse nome se caracteriza isso? Então, hoje realmente nós temos casos que é de difícil percepção, porque nós temos casos que as pessoas hoje com síndrome de Down, elas estão muito mais inclusas na vida social, nos espaços sociais, e de fato elas têm um nível de autonomia muito importante, né, que deve ser considerado e que todo o trabalho é feito para que essas pessoas tenham esse nível de autonomia. Existe sim também questões físicas, né? O olhinho mais puxado, a sobrancelha um pouco mais acentuada. Então, você consegue perceber algumas características físicas que você pode sugerir um diagnóstico, né? Então, no aparecimento dessas questões, desde que bebê, já é importante que essa mãe, esse responsável, né? Esse quadro familiar, ele se dirija a um serviço especializado para fazer esse diagnóstico. E aqui na nossa cidade, você está representando a FUNAD, né, que faz parte da Coordenadoria de Síndrome de Down. E aí, quais são as atividades, como é feito o acompanhamento em si lá na FUNAD? Então, na FUNAD, nós acolhemos, né, a princípio, essa mãe, ela vem com um diagnóstico com a criança. Então, nós temos o Serviço de Orientação às Famílias, que é o SOAF. Nesse serviço, nós fazemos uma acolhida à mãe, já fazemos
A orientação a nível social também, quais os direitos que essa criança ela vai ter a partir de então, a partir desse diagnóstico, né? O acesso à educação inclusiva, o acesso ao benefício, o acesso à carteira de pessoa com deficiência estadual e municipal. E aí, então, nesse momento, essa criança é inserida nos serviços de reabilitação, que é feito por uma equipe multiprofissional, né? Que aí nós vamos ter serviço de fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicologia e outros, né? Nós, na FUNAD, ainda temos os serviços complementares à reabilitação, que são os serviços de vivência em artes, né? Que complementam essa parte da reabilitação cognitiva. E aí esse usuário ele vai ter uma convivência mais de vivência em artes, de natação, de dança, de teatro. Então, a gente une as terapias, né? E une também esse diálogo com a família, né? A gente costuma dizer que a reabilitação, ela é a reabilitação, ela é a escola e ela é a família. Não existe somente a instituição como reabilitadora. É todo um conjunto. Né? E que essa reabilitação, ela tem um início, mas ela também tem um final. Porque o que a gente quer é preparar as pessoas com síndrome de Down para a sociedade. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Se o acompanhamento lá na FUNAD seria, por exemplo, a vida toda, se tem uma certa idade que vocês dão alta, podemos dizer assim? Sim, esse acompanhamento, a depender de cada caso, né? A gente trabalha com um olhar para a singularidade do sujeito. Então, cada caso para a gente é diferente. A gente vai observar a funcionalidade daquela criança que chega e, mediante essa funcionalidade, ela vai traçar um perfil terapêutico que pode acontecer durante um longo tempo, mas que também pode acontecer durante um curto tempo, né? E esse acompanhamento ele também vai depender da fase em que o sujeito está. Na criança, é um tipo de estímulo diferente de quando adolescente e de quando adulto. Então, esses estímulos, eles se complementam. Mas eu lembro que na FUNAD vocês recebem praticamente todas as idades, né? Eu lembro que eu estudava no Sesc Centenário, que é lá perto, inclusive, e na hora da aula, quando eu estava indo, eu encontrava muito o pessoal da FUNAD e eu lembro que tinha toda a faixa etária. Sim, né? Sim. E isso é importante, e até a inclusão entre eles mesmos, né? A convivência é muito importante, né? Porque acaba que uma história, ela complementa a outra. E essa troca ela é muito importante entre a própria família, entre um serviço, porque uma determinada experiência de uma família que ela passou ali em algum momento da vida daquele usuário, aquela mãe pode também estar passando aquela experiência e sempre há essa interação. Então, hoje nós atendemos sim, desde bebês até adultos, nós admitimos no serviço pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. Não há um limite de idade, né? Entendi. Puxando mais para um lado assim, científico, que eu não sei se você vai conseguir nos suprir em relação a isso, mas quando você lê um pouco sobre a questão da síndrome de Down, a gente vê que é uma alteração no cromossomo 21, isso aí a gente escuta falar muito, principalmente na época da escola, né, quando a gente vai estudar as síndromes. Sim. Pode ser característica hereditária ou pode acontecer, por exemplo, algo na gestação da mãe e essa criança pode nascer com Down? Bem, pode ser característica hereditária, sim, né? É uma condição genética. Sim. Então, quando a gente tem uma mãe com Down, por exemplo, a gente já fica um pouco mais esperto enquanto profissional de saúde, né, digamos. E aí já é uma condição genética que pode, sim, ser do período gestacional. Normalmente, essa criança ela já nasce com síndrome de Down. Né? A gente não cria a síndrome de Down, ela não se desenvolve na vida adulta. Uhum. A gente não percebe isso como uma deficiência intelectual, Sim. por exemplo, né? Nos diferentes níveis que a gente consegue perceber depois de um certo nível de desenvolvimento daquela criança ou daquele usuário. Uhum. Né? Então, a gente já, ao nascer, a gente já percebe a existência da síndrome. Entendi. E aí, existem tipos de síndrome de Down ou é um tipo só? Mulher, até onde eu conheço, normalmente não existe tipos, né? Entendi. Existe a síndrome de Down. E aí a questão das características em si, por exemplo, comportamental. Eu lembro que o meu irmão, ele estudou com um coleguinha na época de, acho que terceira série, que tinha Down. E assim,
era uma criança extremamente carinhosa e defendia meu irmão com unhas e dentes. Ai de alguém que se ousasse chegar perto do meu irmão para arengar. Eles são extremamente calorosos, podemos dizer assim, defensores. Tem alguma característica a mais em relação a isso? Porque eu lembro que esse tipo de característica me marcou bastante para lembrar agora. Bem, essas características, elas não são características padrões, né? Porque elas podem vir associadas a outras comorbidades, a um transtorno, por exemplo, e esse transtorno ele vai impactar no comportamento daquela criança ou daquele usuário, né? Então, eles, apesar de terem também as características, né, super dedicadas, amorosas, mas nós também temos crianças e usuários que têm uma característica um pouco mais diferente, sim. Né? Então, é bem da personalidade da criança mesmo. A gente não pode dizer que é padrão. Eu acho que também tudo vai da criação, né? Do acompanhamento da família com aquela criança, isso independente de ter Down ou não. Isso. Né? A criança ela vai desenvolver aquilo que realmente ela vai dar aquilo que ela recebe, podemos dizer assim, né? Quanto mais amor ela recebe, vai procurar dar amor. O convívio familiar, ele diz muito sobre essa vivência com a família. Então, às vezes, a gente tem algumas questões familiares, né, ou positivas, ou que a gente precisa alinhar junto à família, que impactam no processo de reabilitação. Então, essas crianças, elas também são fruto da convivência familiar, da convivência comunitária, da convivência escolar, e isso reflete no processo de reabilitação. Então, quando uma esfera dessa, ela está precisando de algum ajuste, a gente precisa fazer um chamamento à família ou à instituição necessária para que a gente consiga ajustar todo o processo para que aquela pessoa, de fato, ela esteja pronta, de fato, para a reabilitação. E aí, se tratando agora de adolescente, a gente falou da criança, né? Se tratando de adolescente, independente dela ter Down, quer dizer, quando tem Down eu não sei, quero saber agora de você dessas características, mas quando não tem, começa os níveis de hormônio a aumentar, né? Fica tudo à flor da pele, fica aborrecente, podemos dizer assim. Sim. Quando se tem a característica Down, também é desse jeito. E outra coisa, lá na FUNAD vocês têm acompanhamento também psicológico, por exemplo? Sim, nós temos usuários que têm um comportamento, né, como toda outra pessoa. Tem dias que a gente está muito bem, mas tem dias que o nosso humor, né, não está dos melhores. E assim também acontece com as pessoas com síndrome de Down. Nós temos adolescentes que eles estão, ou eles estão no nível hormonal muito bom e muito engraçado, contagiante. E nós temos usuárias que a mãe às vezes até comunica, olha, não vai para o serviço porque ela está um pouquinho enjoada, está com cólica. Então, a gente tem esse perfil que é comum, né, a todos os usuários, a todos os adolescentes. A fase adulta, normalmente, são usuários que têm uma vida social normal, que a gente precisa caminhar e desfazer isso, e que a pessoa com síndrome de Down ela não pode construir uma vida. Nós temos casos de usuários que casaram, né, que se conheceram dentro do serviço e que hoje estão casados, né, sob, obviamente, custódia dos pais, com todo o apoio da família, com toda a orientação, mas nós temos casos de que eles namoram, de que eles casam, né, mas tudo sob orientação. E deve ter até características amorosas melhores do que pessoas que não têm Down, viu? Isso Sim, aí eu com posso certeza. dizer, porque eu já vi casal com Down e assim, é um amor maior do mundo, sim. carinho maior do mundo. E que bom, né, que a gente assim usa esse meio de comunicação para levar isso para quem está em casa, que às vezes não aceitam, que ainda deve existir pais que não aceitam o filho ter Down, querem esconder de alguma forma, não sabendo eles que isso só vai trazer prejuízos à vida do filho, né? Porque eles precisam sim. A gente, como falei no início do programa, tem pessoas que a gente conhece que depois é que vai identificar que tem Down, porque a vida está cada vez mais comum. Trabalha, faz de tudo da sua vida, independência completa, assim como um adulto qualquer. Né? Então, qual é o conselho, Laís, que você dá para finalizar para quem está em casa? Deixar um pouco ainda desse preconceito, porque às vezes o preconceito não está nem fora de casa, às vezes está dentro de casa mesmo. Né? Isso. Então, a gente precisa desconstruir, né? Dizer para as famílias que a gente precisa caminhar para uma inclusão na sociedade dessas pessoas, não só as pessoas com síndrome de Down, mas com outras deficiências, né? Que inclusão é o lema, e que a gente precisa considerar
né, essas pessoas na vida em sociedade, não ter mais a estranheza, não esconder essas pessoas como a gente fazia antigamente. Então, é preciso que essas pessoas elas venham para a sociedade, elas saiam de casa, elas ocupem os espaços. Então, as famílias que tiverem um bebê Down ou que tenha síndrome de Down, é importante que vocês procurem um serviço de reabilitação o quanto antes. A estimulação precoce ela é extremamente necessária. Então, quanto mais cedo a gente começa a estimulação, mais avanços essa pessoa vai ter, né? Então, mais autônoma ela vai ser. Então, é importante deixar aí o meu chamamento, né? E deixar as portas abertas enquanto FUNAD, para que a gente possa receber essas famílias e acolher e realizar todas as orientações possíveis. Eu queria também mencionar, como uma forma de inclusão dessas pessoas, o Estado ele lançou recentemente o Censo da Pessoa com Deficiência Estadual, né? Um dado muito importante que a gente está levantando a nível de Estado, para conhecer onde é que essas pessoas com síndrome de Down elas estão, né? Como é que elas estão vivendo em sociedade, quais as dificuldades, quais os níveis de vulnerabilidade. Então, é importante que essas pessoas se cadastrem nesse censo. Esse link está lá na página do Governo do Estado. A FUNAD também está com a equipe dando suporte para o preenchimento desse link, né? E dizer que esse link é importante, esse censo é importante, porque é uma forma de melhorarmos e aprimorarmos as políticas públicas dentro do Estado, que a política pública hoje é quem acolhe essas pessoas com síndrome de Down e quem prepara e quem se dá, e é isso que a gente precisa cobrar e construir. Maravilha, obrigada. E as portas também da TV Arapuã, do Saúde Muito Vocês, obrigada. estão sempre abertas para vocês da FUNAD, sempre que queiram falar sobre o assunto, tá certo? Muito obrigada. Olha, gente, agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas aí você já sabe, né? Tão rápido que só dá tempo de tomar um golinho de água e voltar pro sofá ou pra sua cama. Te espero daqui a pouquinho. Para outros, o mês da mulher. Para a Unimed João Pessoa, o mês da mulher que cuida da saúde, da família, da própria vida. E para elas, um plano que cuida junto. Unicidade, a partir de R$ 166,00, a melhor rede de atendimento com clínicas, hospitais e laboratórios. Contrate já, no portal ou na central de vendas. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM PB 4149. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.